Diz assim a palavra do Senhor, o tema dessa palavra é não guarde silêncio. Você vai entender até o final por que não guardar silêncio. Se a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se torna sábio. E agora a gente está dizendo assim para não guardar silêncio. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia e me cinges de alegria, de cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento e cuja boca precisa de cabresto e freio, ou não virão a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor cercará aquele que nele confia. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Como vocês já oraram por mim, então o Espírito Santo vai falar contigo aqui nesta noite. Eu creio, você crê? Eu, nesta madruga, estava orando e também lendo alguns comentários bíblicos sobre esse tema. E automaticamente peguei o celular para bater uma foto, inclusive está aqui os comentários de uma Bíblia que eu tenho lá. Nesse momento entrou uma chamada assim de amizade lá do Face. E aí eu fui olhar, eu tinha algumas pessoas que queriam ter amizade comigo, e me apareceu uma mulher lá, meio esquisita, querendo amizade comigo. Eu sou bem casado, a mulher estava meio volumosa lá nos seus predicados, e eu achei bem estranho. Bem, com certeza não abri e não aceitei a amizade. Mas embaixo estava escrito algo que me chamou a atenção. E quando eu vi lá, eu vi assim: perfil criado por inteligência artificial. Sabe o que é isso? O diabo não perde tempo. Ele não perde tempo com relação à criatividade. Ele é muito criativo para armar laços para o povo de Deus. Ele, em todo o tempo, ele vai armar laços para o povo de Deus. Eu estava vendo aqui justamente sobre isso, sobre o pecado que aqui Davi cometeu, foi o pecado do adultério. O Salmo 51 vai falar depois que Natã chegou diante dele e começou a repreendê-lo. Eu estou falando aqui para pessoas que já conhecem um pouco de Bíblia. Mas no Salmo 32, que Salmos não tem capítulo, é Salmos 32, ele, então, já está sofrendo as angústias e as dores e o peso do seu pecado, daquilo que ele estava carregando. Porque nós, queridos, se nós
caímos em ciladas, como eu falei, que o inimigo está se adiantando com a inteligência artificial. Esses tempos aí, não sei se você lembra, mas o Fantástico fez uma matéria sobre mulheres em que as pessoas que tinham milhões de seguidores lá no Instagram e foram ver, a mulher não existe. Ela foi criada por inteligência artificial. Quem viu essa reportagem lá? Graças a Deus, vocês são tudo crentes, não assistem televisão. Glória a Deus. Agora eu me admirei de vocês, eu fiquei... Bom, então ali foi criado uma mulher muito bonita lá, né? Pela inteligência. Você olha lá, uma mulher, mas não é, ela fala e... Foi colocada uma voz e não é mais robótica. Lembra que antigamente tinha mulher robótica lá, que vinha no Fantástico também, uma mulher que tinha um nome lá, e agora ela falava meio robotizado. Agora não. A tecnologia evoluiu. Só que esses laços, eles estão sendo arquitetados pelo inimigo para derrubar as pessoas. E o pecado que a gente está vendo aqui que o Davi cometeu, o pecado, ele no original da palavra, quer dizer errar o alvo. Ele errou o alvo. E você, se você for enveredando para o lado do pecado, você vai errar o alvo, você vai sair da presença de Deus, porque o alvo na sua vida é Cristo, o alvo é a sua salvação. É você estar totalmente entregue nas mãos do Senhor. Olha o que diz aqui então, quando ele diz ali, que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele vai falar justamente sobre esse pecado que a pessoa continua cometendo, e isso vai se tornar em iniquidade. Ele se avolumou e foi para o lado da iniquidade. A pessoa ela já não consegue mais se arrepender. Ela continua a praticar as coisas que Deus abomina. Deus abomina sexo fora do casamento. Deus abomina a pessoa que também não, ela fica vivendo, né? Antigamente falava-se amaziado ou amigado, lembra? Fulano amigado. Quando era criança, ficava ouvindo aquele amigado. Nossa, que legal, acho que eles são tão amiguinhos, né? Eles são tão amiguinhos que eles estão amigados. Oi, amigo. Gente, é a maior da sem-vergonhice, o amigado. É uma coisa totalmente fora do padrão de Deus. E a pessoa quer receber a bênção. Não vai ter, quero te desanimar, querido. Não vai ter bênção para você. Porque não adianta você cumprir uma coisa e descumprir as outras. Deus não remove um tio nem uma vírgula da sua palavra. Aquilo que para ele era pecado, há 4, 5, 6 mil anos atrás, desde que a humanidade foi criada, ainda é pecado. Continua sendo. Então, a gente fica olhando essas coisas, né? E a gente fica vendo assim, como que é isso? Como que Davi, então, ele sentiu essa pressão. Ele sentiu a pressão, ele sentiu o peso, né? Mas ele diz assim: enquanto me calei, no verso 3, envelheceram os meus ossos. A pessoa se torna velha antecipada. Ela tem uma figura, você sabe, gente, que você olha para a pessoa quando ela estava em Cristo. Muitas vezes, a gente chega numa festa de aniversário, que a gente foi convidado e tal, chega lá, né? E a gente encontra com algumas pessoas que eram da fé e não estão mais. E a gente vê assim, a pessoa, ela envelheceu. Mas não é porque chegou a idade, é porque o Espírito Santo saiu e a graça do Senhor não está mais lá. O que faz você ficar bonito, independente da sua plástica, é a graça do Senhor sobre a sua vida. A graça do Senhor, a Bíblia diz que ela o quê? Aformoseia o seu rosto. Você fica com o rosto formoso. Você até pode não ser tão, né? Você vê o pastor tem um nariz meio grande, né?
Eu sei que eu sou narizudo, porque eu sou descendente de italiano, né? Então, italiano, eles são meio narizudinho assim mesmo. Mas é para melhor te cheirar. Lembrou do lobo, né? Da vovozinha lá. Então, olha só. Aqui a Bíblia está dizendo assim, enquanto eu me calei, enquanto você fica calado, vai envelhecer. Enquanto você não confessa aquilo que Deus quer que você jogue para fora. Isso é o pecado. Agora eu queria entrar numa outra parte. Em que talvez você carrega talvez um trauma dentro de você. E esse trauma, ele evoluiu para outro lado. Ele evoluiu para um buraco que talvez você entrou e você não consegue sair de lá de dentro. Olha o que diz, segundo aos Coríntios, no capítulo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 3. No verso 3 em diante. Eu preciso daí que você coloque aqui para mim, por favor. Eu sei que a gente está na mesma versão, mas eu preciso que você coloque, acho que é na revista atualizada, que vai falar sobre o sofisma. Olha o que diz aqui então. Diz assim, segundo aos Coríntios 10, 3, assim, pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora você viva a sua carne, se você está vivo, é porque sua carne está viva. E quem habita dentro desta carne é a sua alma. Você foi feito nova criatura. Então, quero te dizer que você é uma pessoa trina. Você tem um corpo, você tem uma alma, e quando você nasceu de novo, o seu espírito que estava morto para as coisas de Deus, ele foi vivificado. Então você tem um corpo, você tem uma alma que habita dentro desse corpo, e você tem um espírito que é o espírito do homem e da mulher que vivificou no momento em que você nasceu para Deus. Então, a Bíblia diz assim, que embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E as armas da nossa milícia não são mais carnais. A sua luta agora é espiritual. Talvez você não saiba que você está enfrentando algumas batalhas e você quer lutar na força do seu braço. E o Senhor falou que a luta que você está enfrentando agora é nas regiões celestiais. E você precisa entender isso. Senão você fica batendo com o outro, você fica discutindo no casamento, você fica se irritando com os seus filhos, com as pessoas que não são crentes, com as pessoas que não têm a mesma fé, e você está lutando uma batalha carnal. Mas o Senhor falou que a nossa batalha é espiritual. Então diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Cadê o sofisma daí? Não é no NVT não. 2 Coríntios 10, 5. Põe na área para mim, por favor. Revista atualizada. Também não é. Sofisma. Tem que aparecer sofisma aí. Deixa eu ver se é o 6. Oi? Não tem sofisma aí? Hoje de manhã tinha, pessoal. Quem tem a Bíblia que tem sofisma aí? 10, então muda para o 10:4. Cadê o sofisma? Vamos lá. Volta. Tecnologia tem disso, né, gente? Se vê que eu tenho certeza que eles estão tentando voltar lá, mas travou lá o trem.
né? Tá, então, veja bem. O que é o sofisma? Depois vai voltar lá, vocês vão ficar ligados. É no 4, né? Eu estava falando do 5, é o 4. Que vai falar sofisma. Já apareceu lá? Hã? Já? Não apareceu ainda? Estenda a mão para lá agora. Diga, queima aquele computador lá. Se nós queimar aquela pessoa lá, não vamos queimar, não. Olha só, sofisma quer dizer o seguinte: argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir ilusão da verdade. Então, o sofisma é algo que é um pensamento que faz você acreditar numa mentira que muitas vezes você botou para dentro, aqui na sua cabeça, na sua inteligência. Você é um ser dotado de inteligência. Agora, por que é que você criou uma fortaleza em cima desse raciocínio? Você criou uma parede. Sabe por quê? Porque você sofreu talvez um trauma. Não sei se você sofreu um abuso quando era criança. Eu não sei o que você sofreu, mas você não quer tocar mais naquilo. Você não quer mexer naquilo. Davi, ele entendeu que ele precisava confessar o pecado. Olha o que está escrito em 1 aos Coríntios, 1 João 1,9. 1 João 1,9. Vê lá o que está escrito em 1 João 1,9. Vai dizer assim: se confessarmos os nossos, o quê? Pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda o quê? Injustiça. Se você ficar guardando as coisas dentro de você, você não é curado. Se você vai ter que o quê? Não guarde silêncio para algumas coisas. Procure ajuda. Eu, contando um pouquinho, já contei essa história, mas às vezes tem pessoas aqui que não ouviram. Em 2014, eu passei por um fundo de poço muito grande, já era de Deus, já era pastor, né? Mas, por uma situação que me vi envolvido, eu era a vítima ali, eu acabei dando lugar a um pensamento, a um sofisma, como eu falei aqui para você. Esse sofisma é uma ilusão da verdade, e eu acreditei naquilo. E aí, gente, eu criei uma barreira na minha cabeça, e eu fui me afundando a ponto de pedir até a morte. Eu dizia assim: Deus me mata, Senhor, me mata, porque eu não aguento mais viver. A pastora, quando eu tinha que vir para a igreja, né, eu vinha arrastado. Eu dizia assim: eu não quero mais ir nem para a igreja. Você vê, um pastor não queria ir para a igreja. Quem lembra que há 5 anos atrás se matou um monte de pastor aí, que eles se suicidaram? Quem lembra dessa situação no Brasil? Os que pastor se suicida, gente, porque caiu num buraco profundo de uma mentira de Satanás e vai evoluindo até causar uma depressão profunda. E aí a pastora aí tinha que orar por mim, e eu vinha chorando para cá. E aí chegava no altar, era na igreja do meio lá, e eu tinha que pregar, e a igreja começou a fluir, começou a crescer, e eu mal daquele jeito ainda, né? Eu pedi oração lá para o meu pastor, que era meu discipulador na época. Ele não tinha recursos para me ajudar, ele só orava e me escutava. Ele não conseguia. Eu me lembro de um dia, eu era coordenador de vendas de uma empresa, né, de uma grande empresa lá de Campina Grande, onde o meu filho trabalha até hoje, e eu era coordenador de uma equipe grande lá. E um dia nós descemos a Paranaguá, e eu estava lá junto com ele, fazendo visitas, né, e
e angariando mais clientes lá para a empresa, e a gente subiu à noite, né? Subimos à noite, e ele era uma pessoa assim, que ele era de uma religião lá, bem cabeluda lá mesmo. E aí, a gente subiu, né, do tambor lá, você sabe qual que é. Aí, e o diabo começou a usar ele. E ele começou a acelerar aquele carro. E nós subindo a serra, e ele subiu, daqui a pouco, na serra, ele subiu a 100, mais de 100 por hora. Na serra você não consegue subir por causa das curvas. Uma hora chegou a 120, eu falei assim, enfia essa porcaria desse carro embaixo dessa carreta que está aí parada aí na frente. Enfia aí, enfia de uma vez. E ele ia fazer assim, ó, e fazer assim, eu falei assim, joga embaixo desse carro aí, cara. Joga embaixo. Porque eu queria tirar a minha vida, mas eu não tinha coragem. Mas ele não fez isso, porque se ele fizesse, eu não estava aqui hoje para contar essa história. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da sua vida. Você não manda nela. O dia que for para você morrer, você vai morrer. Mas não queira antecipar as coisas de tirar a sua vida. Naquele momento, eu entendi assim que eu não podia fazer aquilo, que era uma covardia. Mas muitas vezes a pessoa, quando está no buraco, ela não consegue. Ela quer a morte, porque a morte é um alívio para ela. Então, por que isso acontece? Olha só o que diz aqui então a palavra. Ele diz assim, mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir os sofismas, as fortalezas que você criou em volta do pensamento. Já veio agora? Achou agora? Diga aleluia, igreja. Aleluia. Era o diabo que não queria mesmo, tenho certeza. Olha só, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Mas como que você vai anular o sofisma? Essa é a parte que eu quero que você entenda. Que você deixou criar coisas talvez na sua cabeça aí, caraminholas, né, como diz o povo aí, e você não consegue sair desse buraco. Gente, nós vamos aprofundar esse assunto aqui, tenho certeza que no Cura das Mulheres, né? Se você não fez sua inscrição, faça, que vai sair daqui no sábado que vem, tá bom? E o nosso, dos homens, é dia 30. E aí a gente está com a equipe aqui, vai ser eu que vai estar ministrando, até porque a gente tem tarimba já sou PhD nesse negócio aqui, li sobre tantas coisas para sair daquele buraco, me enfiei em livros e livros do Watchman Nee, que é um homem que estuda sobre espírito, alma e corpo, me joguei naquilo, me joguei também em tantos livros assim, mas coisas também que não prestou, joguei fora, né? Mas entenda uma coisa, vamos estar aqui eu, pastor Nelson, que já trabalhou também com o Veredas lá, o pastor Adilson Camilo, que está vindo também para a casa de Deus aqui, junto com a gente, junto com a sua esposa, o Marcos, que está lá atrás, o capistrano, né, que também vai estar ministrando, né, esqueci alguém, Marcos? Acho que está todo mundo lá, né? Então, vamos estar ministrando no dia 30. No dia 31, que eu acho que não saiu aqui, dia 31, também tem o pastor, esse que eu esqueci, que é o pastor Anderson Grandini, um homem que foi abusado pela tia e hoje se tornou um missionário, viaja o mundo todo. Ele vai estar aqui no sábado ministrando junto com a gente e no domingo à noite vai estar trazendo a palavra de Deus aqui. Domingo, dia 31, não falte, amém, queridos? Então, olha só, nós criamos essas fortalezas, e como que eu destruo isso? Como que eu derrubo isso, esse pensamento maligno que toma conta de mim e me enfia num calabouço espiritual que eu não consigo sair? Abra aí então a sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8.
O verso é o 26. Romanos 8, 26. Conseguiu achar aí? Diz assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas, o quê? Fraquezas. Qual o Espírito? Santo, Espírito Santo. Quando você olhar na sua Bíblia e ver um E minúsculo de Espírito, vai se referir ao Espírito do homem. Lembra que eu falei? Que é corpo, alma e Espírito. Também, quando for E minúsculo, pode ser um espírito maligno. Mas quando a Bíblia fala em Espírito Santo, ela vai estar em maiúsculo. Então, como que você não consegue vencer algumas coisas na sua vida? Por que você sempre cai no mesmo erro? Você já imaginou, já pensou sobre isso? Porque você fica entrando num parafuso assim, mas Deus, aí você comete um pecado, né? Aí você sente mal, aquela culpa do pecado, a culpa, essa culpa que você carrega, você sente mal, porque o inimigo vai te atacar nessa área, ele vai bater aonde? Aonde você caiu. E vai dizer assim: você não aguenta servir a Deus, você não consegue, venha para mim, se joga mesmo aqui comigo, eu vou te dar tudo. Olha só, então, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas, o quê? Fraqueza. Por quê? Fraqueza. Porque ainda estamos habitando nesse invólucro aqui chamado carne. Você ainda habita aqui, sua alma é sua identidade, mas você habita nesse corpo. Então ainda, por enquanto que a gente vê aqui nessa carne, você vai ter fraqueza. As fraquezas aí ele vai dizer assim: não sabemos como havemos de pedir, não sabemos o que havemos de pedir, como o que convém. Você e eu não sabemos. Oh Deus, como é que eu faço e tal? Isso agora eu estou falando no seu momento de intimidade com Deus, que todo cristão tem que ter. Ele tem que separar um pouquinho, um pedacinho do seu dia para Deus. Senão você fica um crente carnal, ninguém te suporta. Quando você chega, se você é uma pessoa assim insuportável, ninguém vai querer estar do seu lado. Por quê? Porque você não separa um pouquinho do seu dia para Ele, para pedir para Ele, para ler a sua palavra, para alimentar a sua alma, para fortalecer o seu espírito. Agora ele diz assim: você não sabe pedir como convém, mas o Espírito, que é o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Sabe o que é isso? Está aqui uma das chaves que mudou, que me tirou daquele buraco lá. Eu fiquei 2 anos nesse poço sem fundo. 2 anos, você sabe o que é? Tem gente que fica 6 meses, acho que é muito. Agora, um pastor ficar 2 anos nesse buraco, foram tempos difíceis. A gente tinha momentos felizes, mas não era feliz. Daqui a pouco vinha tudo aquilo de novo, aquele desejo de se matar de uma vez e tal, né? E eu repreendendo, mas não resolvia. E olha, a gente mexia com o diabo aqui, né? A igreja não parou de andar, e a gente lutando, e uns sabiam, outros não sabiam, também não ficava indo para a igreja não, mas claro, os mais perto já sabiam uma situação lá. Mas olha só, a chave está aqui. O Espírito Santo começou a interceder por mim. Quando você dobra seu joelho, porque assim, você sabia que eu nunca perdi, graças a Deus, o Espírito Santo, ele sempre esteve comigo. Nos momentos mais difíceis ele esteve lá.
Por isso a Bíblia diz assim: não extingais, não apagueis o Espírito. Sabe por que muitos estão apagados? Porque já apagou o Espírito. Agora ele está se debatendo para sair daquele lugar, porque talvez ele fez tanta coisa que Deus desaprovou, já fez tanto pecado, já se levantou contra tanta autoridade espiritual, já fez coisas que Deus abominou, e agora extinguiu o Espírito. Agora está uma luta para vir o Espírito de novo na vida dele. Mas hoje, se você confessar o seu pecado nesse lugar e se arrepender, ele vai voltar a habitar dentro de você novamente. É isso que nós cremos, sabe? Porque uma das coisas que eu estava até vendo nesta madrugada é o seguinte, que é justamente a pessoa que comete o pecado com dolo. Sabe o que é o dolo? É a pessoa, né? Você sabe que existe o crime culposo, que a pessoa não teve intenção de cometer, né? Para quem está estudando direito aí, já vai aprendendo aí a lição do tio Maurício. E aquele que está, né? Que cometeu o culposo, o crime culposo, e tem o crime doloso. Doloso é com a intenção de cometer. Então, a Bíblia vai falar justamente sobre isso, sobre esse dolo, né? Que é o engano, é o ato de prender um animal na sua armadilha. O diabo ele arma para a gente, para nos prender, porque a gente começou a cair, e a gente então está lá naquele buraco. Primeira coisa que eu e você temos que fazer, para sair desse qualquer tipo de buraco, é ter um coração quebrantado e arrependido diante do Senhor. Se não tiver isso, você não sai de buraco nenhum. Se você achar que agora você está enfiado nisso, né? Você que está me vendo em casa, você está enfiado e não consegue sair, mas você consegue sim, sabe por quê? Porque você ainda tem um livre-arbítrio dentro de você, o teu poder de decisão está dentro de você, para você dizer basta ao pecado. E quando você começa a fazer isso, então esta muralha começa a ruir. Por quê? Porque agora você começa a buscar o Espírito Santo. Eu comecei então naquele tempo assim, a orar em línguas, na língua dos anjos. Por isso você tem que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo abençoado. Porque quando vier uma luta, se você não ora na língua dos anjos, você não suporta e acaba sucumbindo. Eu não sei, eu não estava na pele dos pastores que se suicidaram, mas será que eles deixaram de orar na língua dos anjos? Se a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo, que nós não sabemos como orar, como convém, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. Sabe o que é isso? É que quando você está orando na língua dos anjos, você não sabe como orar, como convém, mas Ele vai orando, Ele dizendo assim, Pai, ele precisa de ajuda nessa área, e o Senhor bota mais fogo ali, naquele lugar onde você não consegue vencer, abençoado. É ali naquele lugar que o Senhor vai botar mais fogo. Sabe por quê? Porque você não sabe, porque você ainda é carne, como eu. Eu só saí desse buraco, porque todos os dias eu tirava tempo com Deus, e orava na língua dos anjos, mesmo sem querer. Estava lá, xarabaxá, e estava lá, orando na língua dos anjos. E todos os dias eu faço oração e tiro tempo com o Espírito Santo, orando na língua dos anjos. Você precisa, amém, gente? Não é que você pode ser batizado, não, toda a igreja do Senhor precisa. A igreja do Senhor precisa. Ah, pastor, mas eu não consigo. Insista com ele. Bata na porta até aquela porta abrir para você. A Bíblia diz assim, que lá em Atos 1:8 diz assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja recebeu poder, e aí quando eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, a Bíblia diz que línguas de fogo estavam sobre a cabeça de cada um. E eles saíram então agora a testemunhar as grandezas de Deus que o Senhor Jesus tinha feito por eles. Sabe, você não pode ser um crente fracassado. Independente do buraco que você se enfiou, deixando um sofisma entrar na sua cabeça, ou deixando esmorecer a sua fé por mentiras do diabo, por tantas coisas que talvez você ouviu, e aí você perdeu, você mesmo apagou o foguinho que tinha lá, tinha uma lamparina dentro da sua vida, mas você foi deixando apagar aquilo. Cuidado, isso é muito perigoso, porque você pode perder a sua salvação. O povo de Deus tem que ser abençoado em todas as áreas da sua vida, abençoado. Não pode ser só numa área, não, isso aqui está bom, ou aquilo ali está ruim. Não, tem que ser em todas. E aqui não está, você declara, você profetiza, eu declaro em nome de Jesus. Se a minha família não está ainda aos pés da cruz, eu declaro, toda a minha família vai estar na tua presença em nome de Jesus. Você tem que ser uma pessoa que se levante dentro da sua casa, abençoado. Senão você fica como um crente que dá mau testemunho das coisas de Deus. E o Senhor te chamou, Ele te escolheu, Ele colocou seu Espírito dentro de você. É o próprio Deus vivendo dentro da gente. Você consegue entender isso?